Aqui eu tenho algumas caixas, isso daqui tem que fazer review ainda, que é uma 120mm macro 2.8, ainda não saiu o review dessa daqui, né? Várias lentes que eu recebi, tudo mais, baterias ZG Cine. Essas lentes aqui foram ganhadas, menos essa aqui que eu já tinha. Essa é uma lente vintage, né, de uma câmera analógica, que aí eu adaptei para utilizar na Sony. Mas tudo isso aqui foi ganhado, principalmente Make. Make é a marca que eu mais recebo, que eu mais gosto de trabalhar também, autofoco. Eu sou o Cauê Paz, do canal Cauê em Paz. Hoje eu vou falar como que as marcas me encontram, como elas me notam, como ser notado pelas marcas. Para quem não me conhece, eu vou explicar um pouquinho da trajetória. Eu cresci no Instagram em junho do ano passado, de junho a julho, em um mês, com um perfil novo, eu cresci de 0 a 50 mil seguidores. Eu cheguei num pico de, em uma época, ganhar de 3 mil a 6 mil seguidores por dia, porque eu viralizei fazendo conteúdos de react e sempre utilizando o mesmo bordão. Eu sempre falava a mesma coisa. Um monte de gente mandou isso aqui. Além de criar o bordão, eu utilizei estratégias de gatilho para poder prender a pessoa, ganchos, né? Amarrava a história com o final dela e no final eu entregava uma conclusão que era satisfatória e incentivava a pessoa a me seguir, né? O meu CTA ele era mais visual do que ele falado. E passando essa parte, meu perfil cresceu de 50 mil, foi para 100 mil seguidores em 90 dias. E eu precisava entender qual que seria a estratégia que eu ia fazer para pivotar o conteúdo. Que seria o seguinte, era muito legal fazer o react, tinha muitas pessoas que me acompanhavam, mas tinha um grande problema que era difícil de vender produto no react, porque ele era um topo de funil, ele era um conteúdo muito curto, um tipo de vídeo muito rápido, que não incentivava a pessoa a virar um seguidor fiel. E aí que eu dei uma mudada no conteúdo que eu fazia, que eu comecei a fazer conteúdo de produtos, né? Comecei a trazer mais conteúdo, e o primeiro produto que eu fiz foi esse aqui, ó. Eu consegui o contato de uma pessoa dentro da Holy Land, infelizmente ela não trabalha mais lá dentro, e com a ajuda do ChatGPT, porque eu não falo inglês, eu traduzi o que eu falava e eu recebi este produto. Esse aqui é o Holy Land Lark M2, que é o microfone clássico que você vê as blogueiras utilizando, que tem esse imã aqui, ó, para prender na roupa. Esse microfone é excelente, foi o primeiro recebido, né, que eu ganhei de alguma marca, e ele, para mim, ele foi uma confirmação de que o que eu tava fazendo tava dando certo. Então, por mais que eu recebi diversas coisas depois, nada foi tão legal quanto receber esse microfone aqui. Nada foi tão incrível quanto receber esse microfone. Tipo assim, não tem... a emoção que eu senti quando recebi ele não se compara a mais nada que eu ganhei de nenhuma marca aqui, de nenhum parceiro que eu tive. Mas... quando eu recebi esse primeiro microfone, eu fiz um bom vídeo sobre ele e entendi que com os números que eu tinha, eu poderia chegar até as marcas e pedir conteúdos, pedir materiais para fazer conteúdo. Com o tempo, se torna cada vez mais fácil, porque conforme eu parei de fazer os reacts e comecei a fazer mais review de produto, as marcas que eu entrava em contato olhavam o meu feed e gostavam do que elas viam. Isso era bom para atrair a marca para elas, atrair a visibilidade dessa marca, para ela olhar e falar, legal, ele já fala de alguns produtos. E algumas marcas começaram a referenciar o que eu fazia e falar, você pode fazer igual você fez para essa marca aqui para mim? E eu fui autorreferenciado, e aí ficou mais fácil de trabalhar com as marcas com quem eu fechava. Aqui eu tenho algumas caixas, isso daqui tem que fazer review ainda, que é uma 120mm macro 2.8, ainda não saiu o review dessa daqui. Tem que postar lá. Esse aqui também não saiu review. Isso aqui é uma mesa, como se fosse uma Atem Mini da Blackmagic, mas é da UC, que é para fazer live. Conecto mais de uma câmera e faço os cortes. Eu acho que eu consigo administrar pelo menos umas 8 câmeras ao mesmo tempo, né? Várias lentes que eu recebi, tudo mais, bateria ZG Cine, bateria V-mount. Todas essas lentes aqui foram ganhadas, menos essa aqui que eu já tinha. Essa é uma lente vintage, né, de uma câmera analógica, que aí eu adaptei para utilizar na Sony, mas tudo isso aqui foi ganhado, principalmente Make. Make é a marca que eu mais recebo, que eu mais gosto de trabalhar também, autofoco, muito boa. E todos esses produtos foram recebidos de marcas com quem eu trabalhei. E a maneira que eu faço para conseguir o contato das marcas, da maneira mais rudimentar possível. Vocês acham que as marcas não leem os seus directs, elas leem
Com certeza. Os números não são tão grandes quanto no mundo do mercado de varejo comum. Por exemplo, se eu for mandar uma mensagem para a Magazine Luiza, que tem milhões de seguidores no perfil, eu vou ser ignorado. Ou ser atendido por um bot, que essas marcas fazem isso. Mas uma marca como a Brightstar, por exemplo, deve ter em torno de, sei lá, 30 mil, 40 mil seguidores. Mesmo se for 100 mil, 200 mil, ainda são poucos, comparado com uma Casas Bahia, que deve ter, sei lá, 10 milhões de seguidores. Eu não sei quanto que tem essas marcas, mas esse é o ponto. Essas marcas, elas são pequenas. E principalmente essas marcas de lente manual são as mais fáceis de você conseguir contato, simplesmente mandando direct para elas. Cauê, qual que é o direct que você manda? Eu tenho um certo Ctrl+C, Ctrl+V que eu criei no ChatGPT, eu copio ele e mando para as marcas. Ele é bem genérico, ele fala: oi, tudo bem? Eu sou um filmmaker brasileiro, eu crio conteúdo sobre equipamento de fotografia e eu sou muito fã da sua marca. Poderíamos conversar sobre uma possível colaboração em formato de permuta? Adoraria colaborar com vocês e mostrar para meus seguidores como seus produtos são bons. Desse jeito que eu falei, só que em inglês. Faça exatamente isso. Crie um Ctrl+C, Ctrl+V e mande. O que vai acontecer? Marcas pequenas como a Astrid Rory, a pessoa que responde direct, também é a pessoa que é responsável pelo marketing, que também é a pessoa que lá dentro é responsável pelo estoque dos produtos, enfim, porque é uma marca pequena. Mas tem marcas que são maiores, como a Holy Land, por exemplo, que vai te passar um e-mail de contato de alguém que é responsável, ou um Instagram privado dessa pessoa que resolve essas coisas. Então, quando você consegue esse contato, aí vai para o segundo passo. E aí o segundo passo é conversar com essa pessoa por este contato, né? Seja cordial, peça isso para o ChatGPT, fala assim: chat, envia um e-mail cordial para esta pessoa, falando isso, isso e isso. E o chat vai em inglês, né? E destaque que é em inglês. E você fica conversando e criando esse diálogo com as marcas. Conforme você recebe o primeiro produto, faça um excelente trabalho e entregue a mais do que eles pediram, porque isso vai garantir que vocês mantenham uma boa relação de trabalho. E quando o produto chegar no Brasil, que é bem legal ressaltar, ele vai ser taxado, normal, é uma importação. E normalmente as marcas reembolsam, quase todas, só uma que não queria reembolsar e eu assumi os custos, que foi a Taipoc, que é uma marca que faz lentes de cinema, lentes pocket de cinema. Eles não quiseram reembolsar e eles avisaram, eles falaram: ó, a gente vai mandar, mas a gente não reembolsa, você quer? Eu falei: quero. Então eles mandaram 2 lentes, paguei em torno de R$700 de taxa, que tá maravilhoso, porque provavelmente declararam um valor abaixo do que realmente vale, porque isso seria um absurdo se eu fosse pagar a taxa real. Mas normalmente eles sempre pagam a taxa e eu mando o comprovante depois de como ficou e eu recebo por PayPal o valor estornado. Então eu recebo o produto e ainda recebo de volta o valor que eu gastei para poder pagar a taxa e receber o produto. Algumas outras marcas que eu já trabalhei, essa daqui. Essa aqui é a marca de poltronas de cinema Damier. Ela tem uma parada para reclinar, tudo. E também o colchão, ó. Olha só, o colchão que eu durmo é um colchão da Ema Colchões. Isso tudo foi publicidade. Eu falo: pô, Cauê, mas você fala de fotografia? Sim. Para as marcas é interessante eu ter números, sim. E aí eu não vou negar. Agora, se você não tem números, você só vai conseguir fechar marcas, né? Não é uma regra, mas normalmente só vai conseguir fechar marcas que são do seu nicho. Agora, o fato de eu ter números, eu consigo fechar marcas que fogem um pouco do padrão do que eu trabalho. Agora eu fico imaginando pessoas que têm tipo 1 milhão de seguidores, coisas que elas não conseguem, né, com parcerias e tudo mais. Mas que pode ser, enfim, o céu é o limite, né? Desse jeito que tá funcionando muito bem pra mim. E eu pretendo, num futuro próximo, fazer uma lojinha, né, com os produtos, pegar as coisas que eu recebi e anunciar para vender de uma vez só. Mas por enquanto é só um plano, a vontade era mesmo ficar com tudo. Mas eu preciso fazer dinheiro girar e isso vai ajudar para eu poder reinvestir e trocar de câmera, comprar mais um equipamento, que eu gostaria de ter uma segunda câmera também, para poder trabalhar e fazer minhas captações profissionais. Se você ficou interessado para ter uma base desse texto que eu mando, do e-mail, me manda um direct lá no Instagram, que todo mundo que me pedir, eu vou mandar essa cópia, tá? E eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou desse vídeo. Foi um pouquinho assim, né, atrasado, faz alguns dias que eu não posto, mas a vida tá correria e adoraria voltar a publicar com mais frequência. Se ele foi útil para você, comenta aqui embaixo. Tô curioso para saber sua opinião. Tamo junto, um abraço, até a próxima.